Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos naquilo que constrói um país. O que de verdade define um Estado? E quais são as regras do jogo que organizam tudo, desde o poder de um governo até os nossos direitos mais básicos. Vamos entender isso juntos. Essa pergunta pode parecer simples, né? Mas a resposta, olha, ela é a base de toda a nossa organização social e política. E para a gente responder a isso, precisamos começar pela lei mais importante de todas. E aqui a gente está falando do direito constitucional. Ele não é só mais um conjunto de leis, não. Ele é a lei que dá origem a todas as outras. Pensa nele como o grande manual de instruções de uma nação. Agora, o que é mais interessante nessa definição é essa palavra fundamental. O direito constitucional, ele bota o alicerce. É ele que diz como o Estado funciona, como as peças se encaixam e cria toda a estrutura política onde o resto vai ser construído. E essa metáfora da árvore é simplesmente perfeita. Se o direito constitucional é o tronco, todos os outros ramos do direito, sabe, penal, civil, trabalhista, eles crescem a partir dele. Nenhuma lei pode existir se for contra o que está escrito na Constituição. Ela é a fonte de tudo. Certo. Se ela é a lei fundamental, o que exatamente ela estuda? O que tem dentro desse grande manual de instruções do Estado, afinal? Resumindo, praticamente tudo o que é essencial. Desde como vai ser o governo, se vai ser uma república ou uma monarquia, até como o poder é conquistado e exercido. Também define os limites de cada órgão do governo e, talvez o mais importante para nós, garante os nossos direitos fundamentais. A teoria clássica diz que todo e qualquer Estado, para ser considerado um Estado, precisa de 3 ingredientes essenciais, e eles não se separam. É como se fossem as pernas de um tripé. Se faltar uma, tudo desaba. Um bom exemplo é o povo curdo. Eles têm um povo, têm um território, mas a falta de um governo soberano impede que eles formem um Estado próprio. E aqui estão eles: povo, território e um governo soberano. Esses são os 3 elementos que, juntos, formam a entidade que a gente chama de Estado. Vamos dar uma olhada em como cada um desses pilares funciona. Vamos começar com os 2 primeiros que talvez sejam os mais fáceis de entender: a dimensão humana e a dimensão física do Estado. Mas olha, atenção aqui, porque tem uma distinção que é muito importante fazer. Então aqui está o pulo do gato. Povo não é a mesma coisa que população. Povo é o conjunto de cidadãos, os nacionais, sabe? Aqueles que têm um vínculo jurídico e político com o Estado. Já a população, por outro lado, é todo mundo que está fisicamente no território, seja cidadão ou estrangeiro. O segundo pilar é o território. É o espaço físico mesmo, a base material onde as leis daquele Estado valem e onde o seu poder é exercido. Sem um território bem definido, não existe Estado. E o território é muito mais do que só terra firme, viu? Ele inclui as riquezas do subsolo, como os minérios, terras com uma importância histórica e cultural imensa, como as terras indígenas, rios e até aquelas áreas estratégicas para defender as fronteiras. Tudo isso faz parte da base física do Estado. E agora a gente chega no terceiro pilar, que talvez seja o que mais defina um Estado: o poder. E não é qualquer poder, não. É um poder soberano. É esse poder que une o povo e o território debaixo de uma única autoridade. Soberania, essa é a capacidade que um Estado tem de se organizar e de tomar suas próprias decisões sem ninguém de fora dando palpite. E a fonte desse poder todo, segundo a teoria, vem do próprio povo. É a autoridade máxima. A soberania tem 2 caras, digamos assim. Para dentro do país, ela é o poder supremo. Nenhuma outra organização, nenhum grupo está acima do Estado. E para fora, ela significa independência. Lá no cenário mundial, um Estado não é subordinado a nenhum outro. Essa citação amarra tudo de um jeito brilhante. Ela mostra como os 3 pilares, povo, território e soberania, não são só conceitos isolados, mas sim elementos que dependem um do outro e que juntos formam o que a gente chama de Estado. É uma definição simples, elegante e muito poderosa. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? A teoria é clara: povo, território, soberania. Mas se o poder soberano, essa autoridade máxima, vem do povo, como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Como que a vontade do povo se transforma no poder que organiza a nação inteira? Essa é a grande questão que o direito constitucional busca responder.